Galera chegando. Galera chegando. Wesley, é isso? Rio de Janeiro? Massa. Renata. Rayane Cruz. Débora. Vamos chegando aí, vamos chegando aí. Daqui a pouco, 2 minutinhos. 1 minuto, na verdade, a gente começa nossa live aí quase que diária sobre a nova lei de abuso de autoridade. Beleza? Galera chegando, domingo, né? Mais um minutinho aí, manda os coraçõezinhos. Manda os coraçõezinhos. Galera, passa aí o feedback de como é que tá o áudio. Hoje, domingo, né? Passa aí o feedback de como é que tá o áudio pra gente iniciar a nossa live. Áudio, beleza? Áudio, beleza? Coraçõezinho sempre, coraçõezinho sempre. Tá travando, não? Show de bola. Áudio ok. Beleza, seguinte. Pra você, né? Vamos lá iniciar aqui, fazer aqui um H. Galera, pra você que não me conhece, eu me chamo Aires Barros, sou professor da matéria de legislação extravagante. Sou policial penal aqui do estado do Ceará. Fui aprovado no concurso 2011, tá? Fui aprovado também na Polícia Civil aqui do estado. E estamos aqui com um curso completo sobre a nova lei de abuso de autoridade. A nova lei de abuso de autoridade, tá? Vou aqui desativar os comentários para que fique bem produtivo, tá? E nós estamos hoje na nossa 4ª ou 5ª aula, não lembro. Aliás, 5ª aula, né? Artigo 4º, 5ª aula. O artigo 4º, sem sombra de dúvidas, é uma das minhas apostas. Quando cair no seu concurso, eu tenho a plena certeza que vai cair o artigo 4º da Lei de Abuso de Autoridade. Vamos comentá-lo hoje, tá? Vamos comentá-lo hoje. Primeiramente, né? O artigo 4º, ele traz os efeitos da condenação. Repito, tá? O artigo 4º é um dos mais importantes, na minha opinião, né, da lei de abuso de autoridade. Ele vai tratar dos efeitos da condenação. Vamos introduzir a matéria para que não fique dúvidas. Vamos introduzir a matéria para que não reste dúvidas. O que são efeitos da condenação? São todas as consequências, repito, são todas as consequências que atingem a pessoa do condenado. Efeitos da condenação são todas as consequências que atingem o condenado pelo crime de abuso de autoridade. São todas as consequências em virtude de uma decisão, de uma sentença condenatória transitada em julgado. Portanto, anote esse conceito que é importante. Efeitos da condenação são todas as consequências que atingem a pessoa do condenado em virtude de uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Ou seja, aquela sentença que não cabe mais recurso. Aquela sentença que é fruto de uma ação penal. Onde, ao final, aquela pessoa foi condenada. Esse é o conceito de efeitos da condenação. Quando eu falo de efeitos da condenação, eu posso afirmar que ele tem uma abrangência ampla, tanto na esfera penal, como na esfera administrativa, como na esfera civil. Efeitos da condenação, portanto, tem abrangência ampla, penal, administrativa e civil, além de outras, tá? Esses são os efeitos da condenação. Beleza?
Dúvidas até aqui? Alguma dúvida? Nenhuma? Tá. O artigo 4º, ele teve como base o Código Penal. O artigo 4º da Lei de Abuso, ele teve como base o artigo 91 e artigo 92 do Código Penal. Quando eu falo de efeitos da condenação, eu posso afirmar que esses efeitos, eles são principais e eles são secundários. Os efeitos da condenação são principais e são secundários. Os efeitos principais é a pena propriamente dita. Efeito principal é a pena propriamente dita. É a pena imposta, que ela pode ser privação de liberdade, restritiva de direito, ou a multa, ou a medida de segurança ao semi-imputável. Repetindo, estou introduzindo sobre efeitos da condenação. Dei o conceito afirmando que efeitos da condenação são todas as consequências impostas ao condenado em virtude de uma sentença penal transitado em julgado. Ou seja, sentença penal, sentença condenatória, aquela decorrente de uma ação penal que não cabe mais recurso. Quando eu falo de efeitos da condenação, eu tenho efeitos principais e eu tenho efeitos secundários. Efeitos principais são as penas, né, propriamente ditas. É a pena propriamente dita. Privação de liberdade, restritiva de direito, multa. Ou a medida de segurança ao semi-imputável. Os crimes, obviamente, eles, né, têm o seu efeito principal com as penas, né? As penas principais. Tranquilo até aqui. Eu tenho também os efeitos secundários. Eu vou chegar na lei de abuso, tá? Isso aqui é para você entender o contexto. Eu vou chegar na lei de abuso. Isso aqui é para você entender o contexto. Não adianta eu chegar aqui para você e afirmar que os efeitos da lei de abuso, do inciso 1, são automáticos, do inciso 2 ou 3 não são automáticos. Não vai adiantar de nada. Eu estaria apenas reproduzindo o que todo mundo já faz. Eu quero que você entenda o contexto. Que esse assunto, ele tem como base o Código Penal. Esse assunto de efeitos da condenação, a lei de abuso, pegou como base o Código Penal. Artigo 91 e artigo 92. Voltando. Efeitos principais comentados, efeitos secundários estou comentando. Efeitos secundários, eles se dividem em penais e extrapenais. Efeitos secundários se dividem em penais e extrapenais. Efeitos secundários penais são, por exemplo, a reincidência, os maus antecedentes. Ou seja, quando alguém é condenado na esfera penal, ele vai ter como efeito principal da condenação a pena privativa de liberdade. Ponto. Só que, agregado a isso, eu tenho um efeito secundário e também penal, que é, por exemplo, a reincidência, que é, por exemplo, os maus antecedentes, que é, por exemplo, a vedação, a concessão de transação penal ou de sursis processual. Porque para ser aplicada a esses crimes, aquela pessoa não pode ter sido condenada anteriormente por crime. Esses são efeitos secundários penais. E aí eu chego na lei de abuso. Eu tenho também os efeitos secundários extrapenais. Quando eu falo de extrapenais, eu falo de vários ramos do direito. Os efeitos extrapenais são genéricos e específicos. É aqui que reside o artigo 4º, da Lei de Abuso de Autoridade. A Lei de Abuso, no artigo 4º, ela vai tratar dos efeitos secundários extrapenais, que podem ser genéricos ou específicos. Beleza? Vou abrir aqui os comentários para você mandar a sua dúvida, tá? Para você mandar a sua dúvida. Eu sei que a introdução foi bem ampla,
foi bem aprofundada, mas eu quero que você de fato entenda, eu não quero que você saia decorando tudo. A intenção aqui de fato é te ajudar. Ficou claro a introdução? Ficou clara a introdução? Deu para entender isso? Show de bola, valeu Ramon. Que mais? Rafa, valeu Rafa. Henrique, beleza, valeu Rafaela. Valeu Adriano Oliveira, Silvinha. Ainda não, quero passar essa questão, ainda não vai cair em prova não. O que vai cair é o que eu falo aqui agora. Sim, ficou. Show de bola, galera. Massa. Desativando os comentários. E aí eu chego na lei de abuso. A lei de abuso traz o seguinte texto, ó. Só abrir aqui. A lei de abuso traz o seguinte texto. São efeitos da condenação. 1. Tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, vírgula. Vou segurar até aqui. Até aqui, o legislador trouxe um efeito secundário, extrapenal e genérico. Anote isso. O inciso 1 traz um efeito secundário, extrapenal, genérico e automático. Vou repetir. O inciso 1 traz um efeito secundário, extrapenal, genérico e automático. Tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime é um efeito secundário, porque o primário é a pena privativa de liberdade, nesse caso. É um efeito secundário, é um efeito extrapenal, porque se refere a outros ramos do direito fora do penal. É um efeito genérico, porque se aplica a todos os crimes, inclusive ao crime de abuso. E é um efeito automático. Cheguei. Quando o legislador trouxe esse texto, ele reproduziu o artigo 91 do Código Penal. Diz assim, o 91. São efeitos da condenação tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. Todo crime, após a sua condenação, é gerado uma dupla responsabilidade. Repetindo para ficar claro. Quando alguém pratica um crime e é condenado, eu tenho uma dupla responsabilidade. A responsabilidade penal e a responsabilidade, nesse caso, civil. Eu tenho uma responsabilidade penal e civil. Todo crime, ele gera uma dupla responsabilidade. O cara praticou um crime, automaticamente eu tenho como um efeito da condenação a obrigação de indenizar o dano. Esse efeito, em todos os crimes, inclusive no crime de abuso, ele é automático. A obrigação de indenizar o dano causado pelo crime é automático em todos os crimes e na lei de abuso também. Porque o legislador reproduziu o que já consta de forma pacífica. Deixa eu ver que negócio. De forma pacífica, artigo 39. De forma pacífica, na legislação como um todo, tá? Na legislação como um todo. Deixa eu ver o negócio aqui rapidinho. Indenização não. Beleza? Portanto, o inciso 1 da lei de abuso, primeira parte, trata-se de um efeito secundário, de um efeito extrapenal, de um efeito genérico e automático. Agora, muito cuidado, porque a segunda parte do inciso 1, ela não é automática. A primeira parte, que é a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, é automático. A segunda parte não é. A segunda parte fala assim, ó. Devendo o juiz, a requerimento do ofendido, fixar
na sentença o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal, considerados os prejuízos por eles sofridos. Quando o legislador trouxe assim, a requerimento do ofendido fixar na sentença o valor mínimo. Perceba, o que eu comentei foi, todo crime e sua consequentemente condenação, ele gera uma dupla responsabilidade, de imediato, penal, ou seja, eu tenho um efeito principal que é a pena propriamente dita e secundário, que nesse caso é a reparação do dano. Ou seja, é um efeito automático. A segunda parte, que trata da fixação do valor mínimo, não é automático. Olha que interessante, não é automático. Por quê? Porque o juiz só vai fixar um valor mínimo se assim requerer o ofendido. Se assim requerer o ofendido. Ficou claro isso? Inciso 1, portanto, o inciso 1 é um efeito secundário, é um efeito extrapenal, é um efeito genérico e automático. A segunda parte do inciso 1 não é automática. A segunda parte do inciso 1 não é automática. Porque o juiz deverá fixar um valor mínimo conforme requerimento do ofendido. Ficou claro para vocês isso? Galera, eu estou aprofundando o máximo aqui para você, tá? Estou indo bem além mesmo para que realmente essa aula possa fazer para você diferença. Tá? Saindo da mesmice, saindo daquela decoreba todo, tá? Ficou claro? Coraçõezinho sempre para eu sentir que vocês estão aí, coraçõezinho sempre. Show de bola. Massa. Valeu, João Anderson. Show, meu amigo. Massa. Portanto, o inciso 1 comentado. Inciso 1 comentado. Inciso 1 comentado. Repetindo, o inciso 1, que trata da obrigação de indenizar, é um efeito secundário, é um efeito genérico, né? Desculpa, secundário, extrapenal, genérico e automático. Beleza? Bora para o inciso 2 e para o inciso 3. Vou só aqui desativar, tá? O 2 diz: são também efeitos da condenação a inabilitação para o exercício do cargo, do mandato ou função pelo período de 1 a 5 anos. Pelo período de 1 a 5 anos. E o 3 fala: a perda do cargo ou função pública. A perda do cargo ou função pública. O legislador, na lei de abuso, ele reproduziu parcialmente o artigo 92, inciso 1 do Código Penal. Diz assim, são também efeitos da condenação, Código Penal, tá? Código Penal 1, perda do cargo, função pública ou mandato eletivo. Olha que interessante. A lei de abuso trouxe um parágrafo único, falando assim, os efeitos previstos nos incisos 2 e 3 do caput desse artigo são condicionados à ocorrência de reincidência em crime de abuso de autoridade e não são automáticos, devendo ser declarados motivadamente na sentença. Professor, faz um parâmetro desse instituto com o Código Penal. Lógico. Eu comentei que o legislador na lei de abuso reproduziu parcialmente o Código Penal, quando fala de efeito da condenação, perda do cargo. Esse efeito da condenação, perda do cargo, é um efeito específico. Por quê? Porque não se aplica a todos os crimes, apenas a crimes específicos, quando a lei prevê. Não é todo crime, não é todo condenado que vai perder cargo. Só perde cargo quem tem cargo. Tá? Segunda observação. Na lei de abuso, assim como no Código Penal, esses efeitos não são automáticos. Eles devem ser declarados na sentença. Com uma grande diferença. O Código Penal, quando trata de perda de cargo, ele traz como requisito um quanto da pena privativa de liberdade aplicada. Por exemplo, diz assim no Código Penal:
artigo 92, inciso 1A. São também efeitos da condenação a perda do cargo, função pública ou mandato eletivo a, quando aplicada, pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a 1 ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a administração pública. A lei de abuso não trouxe esse requisito. A lei de abuso trouxe outro requisito. Sabe qual foi? Condicionados à reincidência específica. Olha que legal. O condenado por crime de abuso, ele vai perder o cargo, sim, e ficar inabilitado se for reincidente específico na lei de abuso de autoridade. Essa reincidência é específica e não é automática. No Código Penal não trata de reincidência específica. Ele trata de um quanto da pena aplicada. E lá também não é automático. Deixa eu ver se ficou claro. Sobre isso. Estou aqui aprofundando de fato o conteúdo e diferenciando para vocês. Beleza? Valeu, Whindersson! Manda teu feedback para eu comentar aqui os últimos tópicos, né? Sayonara! Show, galera! Vamos lá! Massa, meu irmão. Reincidência específica, Rick. Isso mesmo, específica. Específica em abuso de autoridade. Ó, o Dutra Júnior, top. Vamos aqui. Desativando os comentários. Vamos lá. Portanto, comentado isso, né? Que nesse tópico, nesse ponto, a lei de abuso se difere do Código Penal. Porque no Código Penal traz como requisito uma certa quantidade da pena. Né? Na lei de abuso não traz isso, mas traz reincidência específica. Em ambos os casos, não são automáticos. Beleza? E aí eu quero comentar com vocês 2 pontos, né? Mais 2 pontos ainda sobre isso. Primeiro ponto, né? No que diz respeito à inabilitação para o exercício, quando eu falo de inabilitação, eu falo de uma interrupção, de uma suspensão não, de um impedimento. Quando eu falo de inabilitação, eu falo de um impedimento para que aquela pessoa exerça cargo público. A lei traz um prazo mínimo de 1 ano e um prazo máximo de 5 anos. Tá? Prazo máximo de 5 anos. Observação importante. Quando a pessoa fica inabilitada para ocupar qualquer cargo público, pressupõe que essa pessoa perdeu o cargo. Olha que interessante. A inabilitação pressupõe a perda do cargo. Mas a perda do cargo pode ser aplicada desacompanhada da inabilitação. Olha que interessante. Quando é aplicada a inabilitação da perda do cargo, quando é aplicada a inabilitação para o exercício do cargo, pressupõe que essa pessoa perdeu o cargo antes. Você só fica inabilitado de um cargo que você perdeu, né? Com uma exceção, obviamente, Digamos que, uma exceção. Digamos que a pessoa praticou o crime de abuso, né? Porém, antes de ser concluída na esfera penal, né? De ser concluída, né? Concluído o julgamento, concluído o processo, de novo. Antes, a pessoa praticou o crime de abuso, né? E antes que ela fosse, né, condenada na esfera penal, ela foi condenada na esfera administrativa. E na esfera administrativa ela foi demitida. Quando, nesse caso, vai ser aplicado agora o inciso 2, que é a inabilitação, não necessariamente precisa ser declarada a perda do cargo, porque ele já foi demitido antes. É uma exceção, beleza?
Agora, quando eu falo de perda de cargo, essa perda de cargo pode ser aplicada independentemente da inabilitação. Ou seja, a pessoa pode perder o cargo, mas não ficar inabilitada. Esses requisitos, portanto, eles podem ser aplicados de forma alternativa ou cumulativa, a depender do caso concreto. Beleza? O último ponto que tem total ligação com isso. Total ligação com isso. Artigo 42 da Lei de Abuso. O artigo 42 da Lei de Abuso modificou, repito, desculpa, tá? Acrescentou, repetindo, o artigo 42 da Lei de Abuso, ele acrescentou um artigo no ECA, que é o artigo 227-A. O 227-A do ECA diz assim, ó: os efeitos da condenação previstas no inciso 1 do caput do artigo 92 do Código Penal. Tá vendo porque eu fiz a introdução anteriormente? Por causa disso. Repetindo, os efeitos da condenação prevista no inciso 1 do caput do Código Penal, do artigo 92 do Código Penal, para os crimes previstos nessa lei, que lei? Estatuto da Criança e do Adolescente, praticados por servidores públicos, são condicionados à ocorrência de reincidência. Parágrafo único. A perda do cargo, do mandato ou da função, nesse caso, independerá da pena aplicada na reincidência. Essa reincidência, a doutrina hoje já debate se ela é genérica ou específica. Repetindo, essa reincidência da Lei 8069, que é o ECA, né, a doutrina debate se é genérica ou específica. Prevalece que é específica, até para entrar em sintonia com a nova Lei de Abuso de Autoridade. Portanto, a reincidência nesse caso é específica. Isso é majoritário. A segunda, o parágrafo único diz assim, ó: a perda do cargo, do mandato, nesse caso, independerá da pena aplicada na reincidência. Por que que o dispositivo legal trouxe isso? Porque lembra, lá no Código Penal, para que haja a perda do cargo, tem que haver um quanto mínimo, tá? Um quanto mínimo na condenação. Tem que haver um quanto mínimo na condenação. Vou ler de novo para vocês, ó. Diz assim, ó, 92, inciso 1 do Código Penal. São efeitos da condenação a perda do cargo ou mandato eletivo, quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a 1 ano. No ECA, independerá desse quanto da pena aplicada. Show de bola, galera! Muito produtiva nossa aula, muito produtiva. Comentei aí bastante coisa que com certeza você aí que não tem nosso material comentado, né, nossa apostila comentada, vai aí agregar grandes informações valiosas ao material de vocês, né? Ao seu manual caseiro, como diz nosso mestre Rogério Sanches Cunha. Beleza? Dúvidas? Dúvidas? Raquel pergunta: professor, as aulas passadas estão no YouTube? Estão sim, viu? Valeu, Rosiclério, não é isso? É, didático, claro e objetivo, valeu. Marcos Soberto, então, dos 3 incisos, apenas o 1, primeira parte, é automático? Sim, muito bem. Apenas o 1, primeira parte, é automático. Agora, temos que ficar atento para ver como isso vai cair em prova, né? Até porque, quando eu falei da fixação do valor mínimo, eu aprofundei o tema. Tá? Talvez a banca não vá a fundo nesse sentido. Mas se afirmar que a reparação do dano é automático, sim, pode marcar como correto. Bruno fala, repete o 227A. Qual é a dúvida, Bruno? Repetir todo é foda, né? Repetir todinho é foda. Manda aí a tua dúvida que é mais fácil e comentar de forma mais cirúrgica. Agora repetir tudo fica mais complexo, até porque já estourou nosso tempo. Professor, e as aulas de LEP?
LEP amanhã, viu? Ruth perguntou, LEP amanhã, tá? Amanhã vamos falar de lei de execução penal. Fica o convite aqui logo, desde já, no nosso canal do YouTube, no Instagram. Amanhã, 22h30, 22h30, LEP. 22h30, LEP. Beleza, galera? Show de bola. Vamos ficando por aqui. Bom descanso aí para quem vai descansar. Bom estudo, né, para quem vai estudar. Enfim, tá aí o nosso compromisso com vocês. Espero que estejam gostando. Para quem ainda não tem nosso material, ele está disponível lá no Tiradentes Centro, tá? Tiradentes Centro na cantina disponível. Banca do Tony também. E lá na editora, no site da editora Artju. Beleza? Valeu, forte abraço em todos. E qualquer dúvida, tamo junto. Valeu! Deixa eu ver aqui. Encerra vídeo.